Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. A sexta trombeta e o sexto selo soam ao mesmo tempo. A festa das trombetas. E falou o Senhor a Moisés assim: fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês sétimo, ao primeiro do mês, tereis descanso, memória de jubilação, santa convocação. Em Jesus terás vida, irmã Laíssa, cantando, em momentos no tabernáculo da fé. Cristo me ama e quer te amar. Hoje te chama e quer te salvar. A vida é preciosa, mas não é feliz. Vem, pois agora com Jesus seja feliz. Em Jesus terás vida no jardim, flores tão lindas, e terás para sempre guarida. Em amor seguirá esta vida. Vida e descanso tua alma terás. Sim, Ele é manso, abrigo terás. E no jardim tu florescerás. Nunca terás fim, galardão receberás. Em Jesus terás vida no jardim, flores tão lindas, e terás para sempre guarida. Em amor seguirá esta vida.
A sexta trombeta e o sexto selo soam ao mesmo tempo. Isso que estamos ouvindo é a voz de Deus através do profeta de Deus para esta era. Na sua mensagem, a festa das trombetas. Tem muito significado conhecer estas coisas, porque para isto elas foram escritas, foram ditas e foram escritas. João esteve na ilha de Patmos como escriba. Ele não é autor do livro. Ele não foi ali e recebeu uma revelação pessoal dele. Mas não, ele foi a cada situação, esteve em cada quadro. Ele viu a vinda do Senhor, inclusive. Jesus havia dito: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa? Então, como escriba, e tudo que ele escreveu tem sentido para nós. Muitas coisas não estão relacionadas conosco, com os gentios. Porém, nos estimulam a fé. Como seja, a sexta trombeta e o sexto selo soam ao mesmo tempo. E entre a sexta trombeta e a sétima trombeta há um profeta que aparece. Ele aparece diante dos gentios para chamar o povo de volta à doutrina original pentecostal. Então, você tem que viajar para o tempo em que ele estava falando e conjugar o verbo no tempo futuro, quando ele estava falando. Aí ele acrescenta: e as duas testemunhas de Apocalipse, capítulo 11, aparecem aos judeus para guiá-los a Jesus. Pois isto é a atitude precursora de Deus, agora, mais uma vez, visitando os judeus, uma vez por todas. Porque agora eles vão receber, de fato, o Messias. Vão chorar, lamentar segundo as profecias, porque eles vão saber que eles crucificaram, rejeitaram ao Messias, e isso vai lhes ferir o coração, porque tudo que eles almejavam e desejam, os ortodoxos, os conservadores dos princípios de Abraão, é a vinda do Messias. Isso significará toda a libertação de que eles pertencem por predestinação, por escolha de Deus. Enquanto isto, a igreja noiva está sendo tomada. Aí nós vemos o resultado de todas as profecias, tanto aquelas que estão relacionadas aos judeus, quanto as que estão relacionadas a respeito da igreja noiva, a respeito dos gentios. A palavra do Senhor não pode ser rompida.
ela se cumprirá, mesmo passando os céus e a terra. Ela se cumprirá ante a incredulidade do ímpio, a resistência de todos os espíritos religiosos. Ela se cumprirá. Tem se cumprido, está se cumprindo e se cumprirá. Isso não se trata de interpretações teológicas. Se trata de fatos e realidades do Deus vivo. Portanto, isto não será, de forma alguma, um sistema organizado, uma denominação, por melhor que seja. Você tem a Bíblia para isto. Apenas um caso para lembrar. Vai à casa de Rebeca, lá com seus pais. Muito bem cuidada, muito bem criada, muito bem protegida. Mas, quando chegou o mensageiro, e que tudo se cumpriu como uma experiência que vindicou a sua viagem, o seu propósito, a sua chegada ali, foi ela dando água para os seus camelos. Tudo o que Eliezer precisava saber para ver que ali estava a noiva do filho de seu senhor, Abraão, conforme o juramento. E veja só, ele encontrou um sistema legítimo. Ele não encontrou um sistema originado do paganismo, como os sistemas de hoje têm sua origem no Concílio de Nicéia. Porque todas essas doutrinas antibíblicas de 3 pessoas distintas, batismo nos títulos, e todo o liberalismo dentro do Evangelho procede de Nicéia, não é de Jerusalém, do Pentecostes. Agora, Rebeca estava numa casa que tinha um princípio legítimo. Mas quando chegou o tempo certo, então ali ela teve que sair. Tudo é bom em seu devido tempo. A melhor coisa que existe é se cumprir uma missão com denodo, com dedicação, com amor, para que o dia que você tiver de sair, você não tem que olhar para trás. Mesmo com filha, amando tanto seus pais, a sua família, ela não titubeou na sua decisão. É um tipo perfeito da noiva de Jesus Cristo. Ela enfrentou o deserto sem nenhum conhecimento intelectual, mental, que pudesse dar razão à sua razão, a seu raciocínio. Sendo guiada por um homem que ela nunca tinha visto em sua vida. Os dois apenas em um deserto. Ela velou seus olhos, seu rosto, deixou a coisa por conta do mensageiro, por conta da força e do poder que estava transportando-a. Por sua vez, Eliezer descansava na força e no poder dos camelos.
que sabem que têm dispositivos para enfrentar a areia, a tempestade de areia do deserto. Não erraram o caminho, não saíram em lugar diferente. Os camelos voltaram para o lugar de onde eles vieram. Eles não erraram o caminho. Não tinham como errar. Por isso ela não tinha, Rebeca não tinha por que se hesitar, ficar nervosa, com interrogações. Tranquila, descansada. Logo, logo, ela teve que desvelar seu rosto, seus olhos, e ver aquele que seria seu esposo por toda a sua vida. Então, não será aquele sistema que te criou. Não pode. Você planta ali um pé de milho, ele vai crescer, tudo é bom demais, verdinho, vem o caniço, e aquele talo cresce, e de repente vem a boneca, e daqui a pouco tem a espiga, e logo aquilo amadurece, e todo o sistema seca. Isso é uma Bíblia, gente. Isso não tem que ser interpretado. A natureza deixa todo homem inexcusável diante de Deus. Lá você vê aquele sistema todo seco, pronto para o fogo. O trigo, a semente original do milho, que passou por aquele sistema, não tem pena, não tem dó, não lamenta por ter de sair dali e ser recolhida, deixando tudo que lhe deu vida, que lhe transportou até ali. Por isso é que os filhos de Deus ouvem a sua voz. Isto é a voz de Deus. E começa a sair, ser recolhido, cegado, através do batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Leia seu livro. Veja aquilo entre o sexto selo e a sétima trombeta. Isso não é injetado ali com os judeus, sendo chamado entre a sexta e a sétima praga. Aí nós vamos ver os 144 mil, que foi entre aquilo. E recorde, o sexto, o quinto selo e o sexto selo, entre o sexto selo e o sétimo selo, ali houve essa chamada dos 144 mil. 144 mil se refere aos judeus, 12 mil de cada tribo, são 12 tribos. Aí está onde estas trombetas chegaram e a perseguição dos cavalos soltos ali. Espera um pouco, parece que mudamos de assunto, estamos na trilha. Então ali tinha que haver a mensagem do sétimo anjo. Veja, você se transportou lá para quando ele estava falando, analisando no tempo futuro, presente e futuro. Então ali entrou a mensagem do sétimo anjo, que havia pregado e condenado os laodiceanos, os pentecostais, que foi a última era.
E Jesus havia sido colocado para fora da igreja. Não tinha nenhuma cooperação com ninguém. Não tem apoio nenhum de sistema algum. É uma segurança para nós, quando nós vemos e reconhecemos que nenhum sistema pode nos apoiar. Sabemos e reconhecemos isto. E não tentamos estar atrás de qualquer apoio. É um privilégio. Isso é só para quem é eleito, é predestinado desde antes da fundação do mundo. Não é para quem quer, não é para quem corre. É bom saber que Deus tira 144 mil dos judeus, eunucos, mas o melhor é saber que Ele te tirou antes. Antes de tudo, Ele tratou com você. É Cristo manifestado em nosso meio, Jesus no meio de todos nós, manifestado na pureza de sua palavra, fazendo-a conhecida. Isto não é apenas inventado, exclama o profeta. Isto não é apenas inventado, amigos. Isto é assim diz o Senhor. Oh, aleluia! E ao mesmo tempo, logo que esta igreja, a noiva é reunida, ela é levada no arrebatamento, no rapto. E aquele mistério do sétimo selo, ou o sétimo selo, o mistério acaba. Porque isto é a vinda do Senhor. E os judeus são chamados através do ministério da sétima trombeta, que são 2 profetas, Elias e Moisés. E eles voltam, e aí está onde os pentecostais fazem toda a confusão e se meteram à teologia, se meteram a estudar também Deus como os outros sistemas. Eles acharam os outros sistemas bonitos, necessários, e não quiseram mais a liderança do Samuel, quiseram um rei à parte. Vocês sabem de que estou falando. E eles voltam, e aí está onde eles fazem toda a confusão. Eles estão esperando pelo acontecimento de algo. E quando eles abrirem seus olhos, a igreja noiva já partiu. Então tudo que vai acontecer, que vai chocá-los, aterrorizá-los, despertá-los como virgens nécias, é Deus tratando agora com judeus e não mais com gentios. Dê graças a Deus por você estar nesse quadro do arrebatamento, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Boa noite com Jesus. O Senhor é a força da nossa vida. Aqui, o irmão Brana, aqui no primeiro selo, ele, no parágrafo 275, ele faz menção a Apocalipse 19. Eu quero ler aqui, mas primeiro eu quero ler em Apocalipse capítulo 2, verso 17. Está escrito assim, na parte B. Primeiro, no comecinho, ele começa assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvido para ouvir. Não significa ter orelha, ter ouvido. Você tem orelha, mas não tem ouvido para ouvir. Por exemplo, se a pessoa chegar falando em chinês, você não tem ouvido para ouvir essa língua chinesa. Você não tem ouvido para ouvir a língua alemã. Você tem ouvido para ouvir português. Então aqui é o mesmo que ele está dizendo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que ele diz? Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Aqui em Apocalipse 19, verso 11 e 12, o irmão Brana faz menção disso aqui, ali. Agora há pouco nós vamos ver ali nesta mensagem. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Esse cavalo branco aqui não é o mesmo cavalo branco lá de Apocalipse capítulo 2. Aquele cavalo branco com aquele cavaleiro que tinha apenas um arco sem flecha, não é esse aqui não. Aquele lá é o diabo, é o espírito do anticristo, que estava lutando contra a igreja naquela época. Aqui em Apocalipse 19, esse aqui é o próprio Jesus quando vem para o julgamento do trono branco. Então é Jesus mesmo. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia um diadema, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Então nós vamos aqui para a mensagem, o primeiro selo. Vamos ver o que o irmão Brana fala sobre isso aqui agora. Deixa eu fazer assim, porque o vento tenta mudar as páginas, né? Então vamos aqui, 275. Estava pensando aqui, enquanto li isso aqui, me veio um pensamento. Há tantas pessoas que têm dificuldade com o nome. O nome que você tem hoje não é o nome que Deus te deu, naturalmente. Esse nome aí quem te deu foi seu pai, foi sua mãe. E às vezes você nem concorda com esse nome. Talvez você gostaria de ser chamado de um outro nome. Eu gostaria de ser chamado, por exemplo, a pessoa diz, eu gostaria que meu nome fosse Paulo, fosse Tibutino, né? Fosse qualquer outro nome. Ninguém quer esse outro nome que eu disse, mas que é outro nome diferente muitas vezes. Tem pessoa que não é conformada com o nome. Poucas pessoas, na verdade. Mas
mesmo que você goste desse nome que você tem, ele será trocado, porque esse não é o nome que Deus te deu. E se você não gosta, não precisa trocar. Está chegando a hora que esse nome será trocado. Você terá um novo nome. Mas para se ter esse novo nome, olha o que o irmão Brana diz. Veja, ninguém o conhece. Você sabia que o nome Jeová não é correto? Qualquer um sabe, Dr. Wiley, você sabe que isso é verdade. Os tradutores nunca puderam traduzi-lo. Quando você vê Jeová aqui na Bíblia, isso aí foi uma forma que eles colocaram para ficar fácil de ser pronunciado, porque não tem como pronunciar o nome que Deus disse que era para eles escreverem. Olha só, os tradutores nunca puderam traduzi-lo, JVHU, quero dizer, não é Jeová. Eles não puderam tocar nele, eles não sabem o que é. O chamam de Jeová, mas esse não é o seu nome, o nome de Deus. Cada vez que uma vitória é ganha, algo acontece, um nome é mudado. Então, você viu ali em Apocalipse capítulo 2, que 2,17, ao que vencer, lhe darei uma pedra branca, e dentro desta pedra branca, um novo nome, que ninguém conhece, a não ser você. Você que venceu. O mundo não vence, não tem algo para vencer, por quê? Porque não tem a fé de Jesus Cristo. Essa fé que você tem é a única fé que pode vencer o mundo. É esta fé. O irmão Brana diz, olha, nós pensamos a respeito dos mártires, será que eu conseguiria ser um mártir? Ele disse, olha, a mesma fé que moveu os mártires é a mesma fé que te move hoje. Aí ele completa dizendo, olha, a hora suprema chega onde a fé suprema aparece. Às vezes a situação que você tem vivido até aqui levou você a usar a sua fé até num nível. Você usa a sua fé até naquele nível onde você precisa. Mas chega uma hora que você chega num ponto que você pensa, ou minha fé entra em ação agora, ou então eu vou morrer. Ou minha fé entra em ação agora para que Deus entre em ação, ou então isso vai acontecer. Ou então eu vou perder minha casa, vou perder o carro, vou perder isso, vou perder aquilo, vou perder a saúde. Se Deus não entrar em cena, mas como Deus vai entrar em cena? Ele entra em cena através da sua fé. Agora, a nossa fé, ela entra em ação quando a hora suprema chega. A fé suprema, ela entra em cena na hora suprema. Então é por isso, irmãos, que Deus vai nos conduzindo de situação em situação. Você vai passando por uma coisa hoje, outra amanhã, e você vai vencendo para chegar naquela prova final. Chega um momento que você tem que enfrentar uma coisa que realmente vai definir a sua vida. Quem de fato é você, será definido naquela hora. Se você não tiver aquilo, às vezes você pensa, meu Deus, mas minha fé é tão pequenininha, minha fé quase que desaparece, tão pequena que ela é. Olha, irmãos, Deus não exigiu uma fé enorme, do tamanho de um prédio, do tamanho de uma baleia. Não, ele não disse isso. Ele disse, olha, quem tiver uma fé do tamanho de uma fé, de um grão de mostarda, que é tão pequenininho, porém ele é puro, a mostarda não mistura com nada. Mas se for como o grão de mostarda, no tamanho e na qualidade, irmão, não precisa de muita coisa não, é só essa fé entrar em ação, você verá o que você fará com uma fé tão pequenininha. Isso te dará condições de vencer coisas
até mesmo transplantar um monte, transplantar uma montanha, transplantar uma árvore, seja o que for que você precisa. Você tem um problema? Que tamanho é a sua fé? É pequenininha? Ela é pequenininha, é muito pequenininha, mas ela é pura? A pergunta principal é essa, não é o tamanho da sua fé, é se ela é pura. Se ela for pura, se ela não tiver mistura dogmática, não tiver mistura com ismo, não tiver mistura com nada que impede a sua fé subir, ela fará o impossível, ainda que seja pequena. Ela te dará condições de vencer para ter uma mudança. Então, o irmão Pedro Cartwright, não tem como esquecer dele. Chegou o momento, ele estava evangelizando, preparando o ambiente para evangelizar naquele lugar. Mas, de repente, chega aquele grande homem, valentão, matador de pregadores. Então, o homem chegou e disse, olha, o que vai ter aqui? Vai ter um culto. Ah, mas você sabia que eu mando nessa cidade? Não, isso eu não sabia. E continuou assoviando e lavando os vidros. O homem disse, olha, muito bem, para você ter o culto aqui, você vai ter que me enfrentar. O homem, ele tinha uma fé do tamanho de um grão de mostarda, não, era pequenininho, mas era pura, e quem estava diante dele era um homem forte. Eu disse, o que é? Você tem que passar por cima de mim para você ter seu culto, mas é só isso. A fé é ação, irmão, na hora certa. Quando você precisa da fé, se ela, ainda que seja pequena, se ela for pura, isso fará a mudança da situação. Foi isso que aconteceu naquele dia. Então, irmão Pedro desceu da escada e puxou as mangas da sua camisa. Ele não era um lutador, ele não era nada, mas ele tinha uma coisa dentro dele que lhe deu condições de vencer aquela situação. Ele jogou o homem no chão sem perceber, ele não viu, ele simplesmente, alguma coisa tomou forma nele, ele jogou aquele grande homem no chão e começou a pular em cima do homem. Se tenho que vencer, tenho que lutar. Se você quiser alguma vez chegar lá como vencedor, você lutou aqui. Então, cada vez que uma vitória ganha, algo acontece, um nome é mudado. Veja nos dias de Abraão, primeiro ele era Abrão, e nunca pôde ter aquele bebê até que seu nome foi mudado para Abraão. E Sarai não tinha nada a não ser um ventre morto, até que seu nome foi mudado para Sara. Eu vou dizer uma coisa para vocês, enquanto nós estivermos nesse corpo, nessa condição, com esse nome, você não terá aquilo que você precisa para subir no arrebatamento. Mas está chegando a hora, irmãos. Está chegando a hora, e não é uma coisa pessoal, particular, sua, não é uma força sua, não é um poder seu, não é uma particularidade de uma pessoa. Dizer, eu posso, eu tenho. Não, senhor. É esse poder sobrenatural que está vindo a esse coração que tem essa fé perfeita, que trará esta mudança perfeita. É isso que trará isso. Então Jacó significa, Jacó, suplantador, enganador, e isso é o que ele foi. Ele colocou uma pele de ovelhas sobre si mesmo e enganou seu pai, profeta, para tomar a primogenitura. Ele colocou as varas de álamo na água e as salpicou e manchava as vacas quando estavam prenhas com suas crias, para o gado e as ovelhas saírem pintadas, nada menos do que um enganador. Mas uma noite ele se deparou com algo bastante real, e ele sabia que aquilo era real. Não era uma coisa de sua mente, não era uma imaginação. E ele permaneceu com ele e o segurou até vencer. Gente, já pensou? Jacó, um homem como você, um ser humano, ele lutou com Deus e venceu.
Então ele é mais forte do que Deus? Como é que você está lutando com Deus? Com que tipo de coração você está travando essa batalha? Que tipo de pensamento você tem a respeito de Deus? Ele estava lutando com Deus, segurando a Deus, travou com as pernas, com os braços, de todo jeito que ele pode fazer, ele fez. Senhor, eu não vou te deixar, eu vou segurar o Senhor, eu não desgrudo do Senhor até que o Senhor me mude, até que o Senhor me transforme. Eu preciso de uma mudança. Esse tipo de luta vence a Deus. Não é uma luta egoísta, não é uma coisa em particular para se exibir, não é isto. É a luta que Deus quer que você lute com Ele, você tem que vencer, você tem que alcançar essa transformação, você tem que alcançar essa mudança, porque por si mesmo ninguém consegue. Quem traz essa mudança é Deus, então lute com Ele, ore, entra na presença, não despeça Deus, não deixe Ele embora. Você percebeu que o anjo está ali? Então mantenha orando, buscando até que aquilo aconteça. Então ele lutou e segurou até vencer. Foi o que o próprio Senhor disse para ele. E seu nome foi mudado para Israel, significando um príncipe com poder diante de Deus. E é isso correto? A congregação lá disse amém. Cada vencedor. Simão era um pescador, mas quando sua fé se susteve e viu que aquele era Jesus, quando ele lhe disse que ele era o Messias, ele lhe disse o seu nome e qual era o nome de seu pai. Ele venceu e seu nome foi mudado de Simão para Pedro. Saulo, bom nome, é uma derivação de Saul, né? Foi um rei certa vez em Israel, mas Saulo não encaixava como apóstolo. Poderia estar bem para um rei, mas não para um apóstolo. Então Jesus mudou o seu nome para o quê? De Saulo para Paulo. Veja, os filhos do trovão e assim por diante. E Jesus, seu nome na terra era Redentor. Jesus, quando ele estava na terra, ele era o Redentor. Isto é verdade. Mas quando ele conquistou a morte, o inferno, e os venceu, e subiu ao alto, ele recebeu um novo nome. Esta é a razão pela qual eles gritam da maneira que o fazem e não obtêm nada, porque não sabem o que significa o verdadeiro nome. Isto será revelado nos trovões. Observe, o mistério está vindo, cavalgando. Tem que haver algo para mudar esta igreja. Aqui eu parei. Esse algo não sou eu, esse algo não é você. Você não dá conta de se mudar, você não dá conta de mudar nada, ninguém dá conta. Mas esse algo, está com A maiúsculo aqui, esse algo trará a mudança para esta igreja. Começando da plataforma até na portaria. E esse algo está chegando, irmãos. Esta hora está vindo, isso está vindo sobre nós. Esse algo trará um novo nome. E a sua luta é só isso. Você luta para permanecer diante dele. Por isso que Deus disse para Abraão: Abraão, ande na minha presença e ser perfeito. Só isso. Só andar na minha presença. Se Deus estiver diante de você, dia e noite, você será perfeito. Todas as vezes que permitimos que Deus saísse, nós saímos da presença de Deus, nós caímos na imperfeição. Mas todas as vezes que nos mantivemos diante dEle, o quadro é diferente. E é por estar diante dele, como você está crendo na mensagem da hora, você está obedecendo a palavra, você luta com tudo que você tem, com todas as suas forças,
para se manter diante dele. É tudo que ele espera de você. Então continue lutando, continue lutando. Não deixa o diabo te vencer. Se ele te vence, ele diz, você tem que parar. Se ele te vence, ele diz, para você não tem jeito. Se ele te vence, ele te diz, não adianta você prosseguir. Mas quando você vence o diabo, Deus te diz, prossiga, siga em frente, já está mais próximo do fim. Dá mais umas braçadas aí. Você está na praia, você está quase alcançando o solo firme. Dá mais algumas braçadas. Nade mais um pouco, esforce mais um pouco, está chegando a hora, irmãos. É isso que trará a verdadeira mudança que nós precisamos. Em nome de Jesus Cristo. Aproveite esta hora, entra na presença dele, mas não deixe Jesus ir embora, até que ele traga a bênção que você está precisando. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Você que se sente pequeno, dirija seus olhos a Deus. Não deixe que as sombras o envolvam. Entregue sua vida a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Se a vida levou os castelos que em sonho você construiu, não dê por vencidos teus sonhos. Entregue teus sonhos
Ó Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve